pessoal, bom dia a todos. Eu sou o Rafael e hoje a gente vai ter um webinar junto com o nosso associado, Domingos e Pinhos Contadores. Gostaria de agradecer ao André, a Luciane e a Luciana, que estão junto conosco nessa empreitada e, além de tudo, organizaram todo esse evento junto com a gente, prepararam uma apresentação incrível. Hoje vamos falar sobre gestão tributária estratégica, as melhorias que a gente pode ter para garantir competitividade. E passo minha palavra para o André. E, André, é com você. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Vou aproveitando aqui compartilhar a nossa tela, nossa apresentação de hoje. Tá? Agradeço muito, né? Primeiramente, agradecer aí a Câmara Brasil-Alemanha pelo espaço, né? E, lógico, a todos aí que disponibilizaram esse tempo para o nosso webinar. Primeiro, né, me apresentar e apresentar minha colega Luciane, que estaremos, né, fazendo o webinar de hoje. Eu sou André Ferreira, sou sócio-gerente contábil da Domingos e Pinto de São Paulo. Sou responsável pelo atendimento e assessoria contábil de empresas nacionais e estrangeiras. Tenho mais de 20 anos de experiência, sou contador de formação e tenho especialização em controladoria pela FECAP, IFRS 15 e 16 pela FIPECAF e MBA em Gestão Tributária na Trevisan. Luciana Santana é sócio-gerente de impostos da Domingos e Pinho, Rio de Janeiro, contadora pela Universidade do Grande Rio e tem MBA em Auditoria de Tributos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Luciana atua no atendimento a empresas também nacionais e multinacionais, especialmente em matéria tributária, tanto nas operações de rotina como em consultorias, também por cerca de 20 anos. Tá? Antes de iniciar o nosso webinar de hoje, gostaria de dedicar alguns minutos para quem não conhece a Domingos e Pinho, né, apresentar aí a nossa empresa. A Domingos e Pinho tem 38 anos, né, no mercado, né, inicialmente teve no Rio de Janeiro, hoje já tem escritórios aqui em São Paulo, né, onde estou hoje, e em Macaé. Tá? Contamos com 580 sócios e colaboradores e mais de 600 clientes. Tá? A empresa sempre construída com seus valores, como colocamos aí para vocês aí nesse slide, né? Desde o início com o Manuel Domingos e Pinho até hoje, enraizado aos nossos sócios e colaboradores, né, para construir essa empresa que somos hoje e essa família que temos aqui dentro. Como comentei, são mais de 600 clientes, 65% dos nossos clientes são multinacionais e temos experiências, né, e especializações em diversas áreas, como óleo e gás, energia, telecom, financeiros e gestão de recursos, seguros e resseguros, comércio e indústria no geral, investimentos e participações, tecnologia da informação, serviços advocatícios, nesse caso, serviços a escritórios de advogados, mineração, agronegócio, serviços em gerais, navegação, logística, marketing e entretenimento e também terceiro setor. A Domingos e Pinho ela é mais do que um escritório, né, mais do que uma assessoria contábil. Nós entregamos soluções aos nossos clientes, né, temos orgulho de passar isso aos nossos clientes, tanto em situações mais comuns, né, como contabilidade, fiscal, né, tanto de rotina como de revisão fiscal, como a Luciane vai comentar também no webinar de hoje. Atividades de departamento pessoal, tanto de folha de pagamento como benefícios, gestão financeira, tanto contas a pagar, contas a receber, tesouraria, consultorias em gerais, né, tanto para pessoa jurídica como para pessoa física, no caso de pessoa física também acompanhamento, entrega de declarações, né, serviços de paralegal, serviço de Bacen, né, então declarações, atualizações, tudo relacionado ao Banco Central. E, lógico, não paramos por aí, né? A gente também auxilia nossos clientes em atividades de redesenho de processos, otimizações, enfim, né, realmente soluções de negócio para a sua empresa, trabalhando sempre muito próximo aos nossos clientes. Tá? Assim como diz aqui o nosso lema, na Domingos e Pinho a gente acredita sim que juntos somos além. Tá? Agora sim, tá? Partindo aí, né, sobre o nosso webinar, dividimos alguns tópicos, né, para falar desse assunto tão importante que é a gestão tributária estratégica, né, o planejamento tributário. Então, né, os tópicos eu vou comentar aí com vocês sobre o sistema tributário brasileiro,
regimes tributários, a escolha do regime tributário, o planejamento tributário, né, algumas boas práticas, e depois a Luciane vai seguir com benefícios e incentivo fiscal, gestão de processos e revisão fiscal, tá? Com relação a dúvidas, tá, pessoal? Fiquem à vontade em mandar os seus questionamentos, as suas dúvidas, né? Não, né, a princípio não responderemos aqui durante o webinar, mas após o webinar todas as dúvidas serão respondidas, então fiquem à vontade para mandar no chat que a câmera encaminha a nós. Também deixaremos o nosso contato no final da apresentação, então vocês fiquem à vontade também para enviar diretamente a gente, tá? Fiquem super à vontade. Bom, então chegando aí agora, né, a questão do nosso webinar, esse assunto, né, tão importante, tão complexo, então a gente tem uma hora aí para comentar, então a ideia é de passar algumas dicas, né, algumas orientações, informações que a gente possa contribuir, né, para o planejamento de vocês, tá? E lógico, se a gente vai se planejar para algo, a ideia também é que a gente conheça esse algo, né? Então, e no caso, o nosso sistema tributário brasileiro, né? Então, quais são as situações do sistema brasileiro e, cara, principalmente qual o principal problema, né, do sistema, ou principais, né, se tiver mais de um aí na nossa situação. Bom, essa pesquisa ela foi feita, tá, alguns anos atrás, levantada com mais de 2.000 empresários e responsáveis pela área tributária de diversas empresas, tanto pequenas como médias e grandes empresas, onde foi apresentado algumas opções, tá, a essas pessoas, esses profissionais, e dentre elas, eu acredito que, para surpresa de 0 pessoas, né, a ganhadora aí nesse índice foi a tributação excessiva. 86% escolheram também essa opção. Mas aí paramos para pensar um pouco sobre essa expressão, tá? Tributação excessiva. Será mesmo, né, que essa é a situação, né? Porque quando paramos para pensar sobre tributação excessiva, dá a impressão de que, né, essa situação parece que não tem muito por onde sair, né? Então parece que eu vou me planejar, mas eu vou ter uma tributação excessiva, eu vou abrir uma empresa e vou ter tributação excessiva. Então será que é essa mesmo a nossa realidade? Então a ideia é a gente entrar um pouco, né, nessa situação para descobrir essa real situação da tributação excessiva, tanto escolhida, né, por esse índice e até, acredito, por a maioria aqui também presente aí nesse webinar. Tá? E um dos índices que nós dividimos aqui com vocês é um índice levantado pela OCDE, tá? Onde isso foi feito em 2020, referente a 2019, onde levantou a carga tributária, a média da carga tributária para cada país, né? A OCDE fez esse levantamento e depois ela faz uma média mundial. E a média da OCDE ficou em 33,4% da carga tributária, enquanto o Brasil está com 31,6%. Então, bem contraditório, né, a nossa primeira situação, o Brasil está abaixo da média mundial. Então, fala, poxa, André, então, na verdade, o Brasil não tem tributação excessiva, né? Então, está todo mundo enganado, né? 86% no índice, nós aqui comentando sobre isso. Será que todo mundo, né, tem esse engano? Não, é lógico que tem situações que trazem isso para a gente, né? Apesar de a gente estar com a média baixa, né, abaixo, no caso não baixa, mas abaixo da média mundial, temos situações como, por exemplo, uma tributação excessiva em tributos sobre consumo, nós temos aqui no nosso país, né? E tem uma situação, né, que também é muito importante, foi esse outro índice também levantado pela OCDE. A OCDE escolheu 30 países, né, com uma tributação, né, razoável, né, em questão de elevação, e também com uma economia, né, alta. E dentre esses 30 países, eles fizeram a mesma simulação, tá, sobre a carga tributária. Só que aí agora comparando com o PIB do país. E o Brasil, dentro desses 30, ficou em 14º lugar, com 35% de carga tributária. Então, é um índice razoável aí dentro desses 30, né? Só que foi utilizado esses mesmos países para uma outra pesquisa sobre qual o retorno desse tributo para a população. E aí, quando foi feito esse índice, o Brasil passou em último lugar. Tá? Então, pensamos na situação de que nós temos hoje, por exemplo, Dinamarca, acima de 45% de carga tributária sobre o PIB, Finlândia com 34%, e então, se, né, tivéssemos um retorno para a população linear, né, em todos os países, a tendência é que esse gráfico se invertesse no próximo, né? Mas não, o Brasil ainda ficou abaixo da própria Dinamarca e da Finlândia. Então, o sentimento que nós temos de carga excessiva está aí, tá? Esse é um dos meios. Porque nós vemos pouco essa questão do retorno. Então, lógico, né, apesar de estarmos abaixo da média mundial,
nosso retorno é baixo, então temos sim, tá, a expressão dessa carga excessiva dentro do nosso país, né, e das nossas empresas. Tá? Um outro ponto importante em questão do sistema tributário brasileiro é a complexidade, né? O Banco Mundial fez uma pesquisa com os países do G20 sobre o tempo gasto, né, então hora por ano, para o processamento do tributo, né? Nós colocamos aí na apresentação sobre pagamentos do tributo, porque a ideia é dar essa impressão mesmo, tá? É o processamento, não questão de pesquisas, nada desse tipo. E a média, né, encontrada nos países aí do mundo foi de 232 horas por ano. E o Brasil apresentou 1.500 horas por ano. Então, olha o nível de complexidade que o nosso sistema tributário brasileiro, né, se apresenta a nós. Então, é lógico que a gente tem muito esse receio, lógico que isso contribui também para a nossa impressão da carga excessiva, porque uma complexidade, né, nesse nível traz, lógico, inseguranças, né, possíveis erros, situações que podem aumentar, né, a nossa situação tributária, né? Então, sim, é um receio que nós temos, mas, obviamente, né, aqui no Domingos e Pinho, a gente tenta, né, tentar levar essa situação também para um outro lado, né? É lógico que temos esse receio, né, essas empresas têm que ter essa situação, a complexidade é grande, o investimento sobre isso é muito grande, tá? Tanto de tempo como de recursos, mas não podemos deixar de ver, né, o copo meio cheio, de que a complexidade tributária também pode trazer oportunidades tributárias, tá? Então, você tem uma situação muito padrão, né, no seu sistema tributário brasileiro, tendência é que você não tenha muitos caminhos a escolher, a seguir, né? Agora, quando você trata de uma situação complexa, a tendência é que você tenha mais oportunidades. Então, sim, tem um investimento de tempo. Em compensação, você tem aí, né, oportunidades a ser seguidas. Realmente, né, André, empreender no Brasil é um grande desafio, né? Considerando toda a complexidade e o grande volume de legislações aí que regem aí a tributação. Mas existem algumas oportunidades, algumas possibilidades, e a gente vai continuar aqui falando um pouquinho delas nesse webinar. É isso aí, exatamente. Esse é o nosso caminho, é trazer essas situações aí para que vocês possam, como a Luciane bem falou, né, trazer essas oportunidades para que vocês possam implantar aí dentro das suas empresas. Tá? Bom, falando sobre o sistema tributário, então vamos seguir aí com a questão da gestão tributária e um dos mais conhecidos, né, por nós é a questão da escolha do regime tributário, né, que toda empresa, né, tem que fazer aí anualmente, né, sobre qual caminho seguir dentro do seu regime tributário. E 3 são conhecidíssimos, né, que são aí o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Trataremos nesse webinar os 2 últimos, né, o lucro presumido e o lucro real. Tá? Sendo que o lucro real tem uma divisão entre o lucro real anual e o lucro real trimestral. E já de cara, já peço para vocês não excluam o lucro trimestral da sua pesquisa, do seu planejamento, tá? Mais à frente nós vamos falar algumas dicas aí sobre o lucro real trimestral. Bom, no lucro real nós temos algumas empresas que são obrigadas a seguir, né? Então, quais são essas empresas? Temos empresas com receita total no ano calendário anterior superior a 78 milhões, né, ou proporcional ao período, né, aos meses do ano, caso uma empresa abriu durante no meio do meio do ano. Então, proporcional a esse período. Algumas atividades são obrigadas ao lucro real, né, como os bancos comerciais de investimento e desenvolvimento e outros aí citados aí, né, na apresentação para vocês. Empresas com lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior. Empresas autorizadas a usufruir benefícios fiscais relativos à isenção ou redução do imposto. Empresa que efetuou um pagamento mensal de regime de estimativa e antecipação, vamos falar um pouco mais sobre esse ponto. Factoring. E empresas que explorem atividades de securitização de créditos imobiliários, financeiros e agronegócio. Tá? E outra parte agora falar sobre a base de cálculo, né, que é o nosso carro-chefe quando analisamos aí um regime tributário. Né? Então, quando comparamos lucro presumido e lucro real, né, de cara, a base é utilizada para essa análise, porque o lucro real, né, para imposto de renda e contribuição, ele segue o caminho do lucro, no caso, o lucro fiscal, que pode ou não coincidir com o lucro contábil da companhia. Enquanto o lucro presumido, ele segue com base na receita, ou no faturamento também da empresa.
e ele tem uma base de prestação fixa, então que seria o lucro fixo que a Receita espera para aquela situação. Então, as alíquotas elas se mantêm, né? Então a gente trabalha com esses dois cenários. Só que um ponto importante, uma dica importante que nós gostaríamos de dividir aqui com vocês é que é muito comum, tá, no nosso planejamento, utilizarmos apenas essa base como opção de escolha. Então, eu fiz lá o meu budget, fiz minha estimativa para o próximo ano e, por exemplo, eu sou um prestador de serviço, minha base de presunção do lucro presumido é 32%, e eu estou achando, eu vi aqui na estimativa que eu vou ter um lucro maior do que 32%. Vou correr ali para o lucro presumido e vou tributar menos. Não, no meu situação, agora eu estou numa situação que eu vou ter lucro menor, abaixo dos 32%. Então, vou para o lucro real tributar menos. Não está errado, né, a forma de seguir, o pensamento a seguir, mas você também não pode esquecer desses dois camaradas que estão aí embaixo, tá? Que é o PIS e COFINS. PIS e COFINS também é determinante para a sua escolha do lucro presumido ou lucro real. Tá? Diferente do caso do imposto de renda e contribuição, a base dele é muito próxima. Então, o lucro presumido trabalha com faturamento, no lucro real temos a receita, então inclui-se alguns outras receitas, como a receita financeira, que destacamos aqui. Só que a alíquota é diferente. Então, no lucro presumido, a alíquota é bem menor que no lucro real. Em compensação, no lucro real, você tem a possibilidade de utilização de crédito. Então, eles podem ser determinantes nessa escolha. Então, de repente, eu vou escolher o lucro real por causa do imposto de renda e contribuição, mas, de repente, esqueci de ver ali a alíquota do imposto do PIS e COFINS, e a alíquota bem menor, eu poderia ter economizado naquela situação. Escolhi o meu lucro presumido, e aí, de repente, eu tenho uma empresa cheia de créditos que eu posso utilizar de PIS e COFINS, e conseguir economizar ali no imposto de renda e contribuição, e estou pagando muito mais de PIS e COFINS. Então, quando fizer o seu planejamento para a escolha do regime, não esqueça de utilizar os 4 tributos, tá, para essa análise. Ok? Bom, e a questão de periodicidade, né? Quando que eu escolho o meu regime? A escolha do meu regime ele é uma escolha anual, né? E é muito comum, né, nós seguirmos a ideia de que nós temos que escolher isso na virada do ano. Então, inicia-se o ano e eu tenho que fazer essa escolha. Não está errado a ideia, né, a forma de pensar. Mas existem 2 fatores que determinam, né, que é o que determina a escolha para aquele ano. Tá? O primeiro deles é o pagamento do tributo, né? Então, o primeiro pagamento do imposto de renda, o código do DARF que eu usei é o que eu estou informando para a Receita Federal que eu vou seguir daqui em diante para esse ano. Tá? Então, lembra que nós comentamos lá da obrigatoriedade do lucro real, de uma estimativa e o valor de antecipação? Então, é por isso. Então, você escolhe no momento do primeiro pagamento. E se eu não efetuar o pagamento durante o ano, eu só escolho, eu só informo isso para a Receita Federal no ano seguinte, através da ICF, que é a declaração de pessoa jurídica, né? Declaração de imposto de renda da pessoa jurídica. Então, é sim importante que você escolha logo no início, mas de repente tem uma variação no mercado, alguma situação que faça você repensar, se você ainda não efetuou o pagamento, você ainda pode fazer essa mudança, tá? Então, é uma informação que nós entendemos importante para dividir com vocês, né? Porque nós, lógico, espera que nosso planejamento não o altere, mas se caso acontecer, eu tenho aí o que determina a minha escolha, ok? Bom, e aí falando de pontos de atenção sobre o regime tributário. Quando desenhamos essa situação aqui para apresentar para vocês, nós pensamos em que tipo de situações, né, diferentes, talvez nós poderíamos dividir aqui no webinar, né, com vocês. Seria diferente, né, a questão apenas da base de cálculo, né? E aí pensamos nessas situações, na situação de fluxo de caixa, né? Então, lógico, quando eu penso na questão de economizar na base de cálculo, obviamente, estou tendo menos tributo, eu estou economizando, lógico, no meu caixa. Mas aqui a ideia é explorar um pouco na questão de formas de pagamento e prazo de pagamento, tá? Que às vezes no planejamento a gente pode não ter isso tão evidente, tá? No momento da escolha. O primeiro deles é falando sobre o saldo negativo. Tá? Quando eu faço a opção pelo lucro real, e o lucro real anual, apesar do nome anual, eu tenho que fazer levantamentos mensais. Tá? E esses levantamentos podem acarretar de pagamentos também mensais, que nós chamamos de antecipações. Só que mesmo tendo esses pagamentos mensais, o lucro real anual, ele o final dele é uma análise cumulativa, ele é analisado de forma acumulada. Então, é muito comum até acontecer de eu ter efetuado algumas antecipações durante o ano e chegar no final do ano e eu efetuei mais antecipações do que devia.
Então, eu fico com crédito na Receita Federal, tá? Que seria, no caso de imposto de renda, o saldo negativo. Tá? E como que eu me recupero desse crédito? Eu tenho duas formas. Ou eu posso fazer uma compensação de outros tributos federais. Então, Receita, eu vou deixar de pagar esse tributo porque eu tenho crédito contigo. Ou eu peço a restituição. Eu peço isso, né? Eu peço a devolução desse valor para a Receita Federal, tá? Na minha conta. A Receita Federal, se todo o processo correr bem, ela tem 5 anos, né, até 5 anos para analisar o seu processo. Só que, detalhe importante aí quando a gente fala de time, tá? Na compensação, eu já me utilizo de imediato. Então, eu já economizo. Eu já, né, deixo de pagar um tributo para, né, compensando com esse crédito da Receita. Então, ela tem 5 anos para analisar o meu pedido. Só que eu já economizei. Enquanto na restituição eu tenho que esperar a análise dela para ela me retornar. Então, olha o tempo que você pode levar, tá? E a economia que você pode trazer dentro da sua empresa com esse crédito que já existe, não é verdade? Só que tem um outro ponto, né? Algo que pode ser contraditório aí nessa escolha, que é a questão do cuidado. Tá? Assim como a Receita tem esse tempo para analisar, se caso na análise dela tiver algo errado e você já se utilizou disso na compensação, você corre o risco, né, de trazer uma multa e uns juros, né, acarretando, sei lá, ela demorou 3 anos para te avisar que estava errado e realmente estava errado a situação. Então, você tem aí 3 anos, né, de um imposto que você deixou de pagar com multa e juros. Então, olha o risco também que isso traz, né, dentro da companhia. Então, é importante, por isso nós colocamos aí, né, a expressão saldo contábil versus CCF, porque a Receita precisa estar munida dessas informações, você tem que estar bem seguro do que você está, né, executando para a Receita Federal antes de fazer essa compensação. Na Domingos e Pinho, a gente tem um rigor muito grande com relação a isso. Nós temos um departamento específico para isso, né? Então, é um departamento que, fora das nossas atividades de rotina, ele faz o olhar da Receita Federal, então ele recebe isso como se fosse um terceiro, alguém de fora recebendo essa informação e analisando para que analisando essa informação antes de passar a Receita Federal, para que aí sim a gente possa proporcionar isso aos nossos clientes de forma segura e aí trazer um benefício aí, né, financeiro para o nosso cliente com a utilização desse crédito, certo? Ainda continuando na questão de fluxo de caixa, né, temos algumas outras dicas. Então, no caso do lucro presumido, no caso do regime de caixa, então, como o lucro presumido ela é com base na receita, né, e o faturamento da empresa, caso uma empresa, né, faça um faturamento hoje e dê 60 dias para o cliente pagar, no lucro presumido você pode optar em fazer a tributação desse faturamento. Então, nessa situação de comparação entre o lucro real presumido, nesse cenário de exemplo que eu estou passando, você passa a ter uma base tributária só daqui 2 meses. Então, olha o tempo que você ganha, né, importante com esse dinheiro em caixa, e além disso, você vai tributar só quando receber do seu cliente. Então, se o tributo é com base acima desse faturamento, só quando receber esse faturamento eu vou tributar. Então, é uma grande vantagem aí que nós temos dentro do lucro presumido. No caso do lucro real, temos aí o tributo diferido, né, e que é o prejuízo fiscal. Então, como comentamos antes, o lucro real é com base no lucro. Então, caso a empresa tenha um prejuízo fiscal, né, ela não vai efetuar o pagamento do imposto de renda e contribuição. Mas aí, né, algumas pessoas podem pensar, poxa, eu tive prejuízo fiscal durante esse ano e vou ter um lucro alto, né, fiscal no ano seguinte, podia fazer um net disso, né, e de repente ter uma base menor aí para tributar. Na verdade, isso é possível, tá? Lógico que temos limites, né, e algumas obrigações para você poder se utilizar disso. Mas o prejuízo fiscal que você tem estando no lucro presumido, ele é sim base para diminuir tributo em lucros futuros, tá? Então, o seu prejuízo fiscal, ele vira um crédito, tá? Dentro da sua companhia, então, que é o chamado imposto de renda e contribuição diferido. Então, numa situação que você está muito linear na escolha ali entre, né, as opções do lucro presumido e real, e você tem esse prejuízo, né, de anos anteriores, numa época de tributação do lucro real, ele pode ser um balizador importante para que você possa reduzir os seus tributos no futuro, tá? E com relação ao lucro real trimestral, lembra que eu comentei, né, não exclua o lucro real trimestral do seu planejamento. Por que é comum, né, excluirmos ele do nosso planejamento? Porque quando comparamos o lucro real trimestral com o anual, a tendência, quando falamos de valor de imposto, é no máximo ele empatar com o lucro real anual. Então, o lucro real anual traz algumas vantagens, né, para esse estudo. Mas existem duas
boas vantagens dentro do lucro presumido, do lucro real trimestral, né, que nós queremos dividir aqui com vocês. Uma delas é o prazo de recolhimento, tá? Similar ao que nós comentamos ali do lucro presumido. Então, é a questão de time, de quando que eu vou pagar. No lucro real, como eu tenho aquelas situações de antecipações, onde todo mês eu tenho que fazer o levantamento, então pode ser que todo mês eu tenha que efetuar pagamentos, no lucro real trimestral eu não tenho isso. Então, no lucro real trimestral, eu só faço a apuração no final do trimestre. Então, se eu, né, numa situação ali que está igual, né, estão empatados, como eu comentei, eu tenho que efetuar o pagamento ali em fevereiro, março, abril, no caso do lucro real trimestral, eu vou efetuar só em abril. Então, você ganha um tempo importante com esse dinheiro em caixa para poder investir, né, sem acarretar nenhuma multa, nenhum juros, né, só realmente ganhando tempo, né, para esse pagamento. E outra situação é a compensação. Foi em 2019, se eu não estiver enganado, nós fomos surpreendidos, né, com uma determinação da Receita Federal que proibiu a utilização de compensações para as antecipações do lucro real. Então, a empresa tinha lá créditos na Receita Federal e tinha que continuar efetuando pagamentos. Tá? E até hoje, né, temos esse cenário. Só que isso, tá, a determinação foi para antecipações. E no lucro real trimestral não temos antecipações. Então, ou seja, no lucro real trimestral nós podemos sim nos utilizar de créditos na Receita Federal. Tá? Então, se a empresa tem ali uma boa quantidade de créditos, o lucro real é o melhor caminho, é possível você se utilizar se você escolher o lucro real trimestral. Então, uma grande vantagem. Nós temos um cliente aqui, um grande parceiro nosso, que dividiu, né, uns anos atrás, esse cenário conosco. Ele sempre divide, né, os cenários na época da pandemia. Então, a questão caixa era uma questão, né, que estava pegando muitas empresas. E ele dividiu esse desconforto conosco, né, e o budget, as estimativas dele. E aí nós desenhamos esse cenário. O cenário estava muito próximo ali entre lucro real e trimestral. E nós apresentamos isso para ele, né, essa escolha. E foi bem interessante porque no final do percurso, né, analisando entre o lucro, tivemos algumas variações, né, no mercado dele, teve algumas variações no resultado. E quando comparamos o lucro real com o trimestral, nós escolhemos o trimestral, né, junto com ele, o lucro real, ele ainda, né, no lucro trimestral nós pagamos um pouco mais se tivesse sido a opção pelo lucro anual. Mas ele mesmo calculou que a vantagem que ele teve durante aquele ano com esse caixa e principalmente com a utilização do crédito que ele tinha dentro da empresa, ele ganhou muito mais do que essa economia tributária que ele teria no lucro anual. Então, André, como que ele ganhou em cima disso? Negociações com fornecedores naquele período foi primordial, né? Evitar empréstimos. Então, ele ganhou muito mais do que uma economia tributária ali que ele teria no lucro anual. E isso, né, você vê que o link que nós temos aí com diversos departamentos, e a Luciane vai comentar bem aí com vocês também outras situações que nós temos aqui. Tá ok, gente? Bom, saindo então agora do regime tributário, e aí passando algumas boas práticas do seu planejamento tributário. A primeira delas é a periodicidade, né? Então, tirando algumas exceções, como, né, o caso do regime tributário, a escolha do regime tributário que é anual, o planejamento tributário não necessariamente ele tem um período para ser feito. Mas nós, no Domingos e Pinhos, sugerimos isso ao cliente, que você crie, né, essa periodicidade, crie essa rotina dentro da sua empresa. E nós dividimos essas situações em 3 percursos, né? O primeiro é o planejamento preliminar. Então, quando inicia a empresa, você faz o planejamento, vê quais são os caminhos a ser seguidos, né, para esse início. Criar um planejamento contínuo. Então, criar uma periodicidade dentro da sua companhia. Então, a cada 6 meses eu vou revisitar. Não aconteceu nada dentro da empresa, mas eu vou revisitar o meu processo para ver se eu não deixei de ver algo que começou a aparecer hoje, né, mais evidente aí na mídia. Vamos dar uma reavaliada, né, criar essa rotina dentro da sua empresa. E o planejamento esporádico, né? Então, tivemos novas ações dentro da companhia, tivemos novas atividades, mudou a legislação, volta ao seu planejamento e vamos rever de novo, porque e isso acontece, né, com muita frequência aí dentro do nosso mercado. Então, é importante você criar, tá, essas camadas dentro da companhia para que o seu planejamento esteja sempre muito em linha com as atualizações que acontecem no dia a dia, certo? Bom, outro, né, ainda em boas práticas, né, pontos de atenção, nós temos aí essas palavrinhas aí que são importantes para o planejamento, tá, gente? Então, temos aí elisão, evasão, ou também considerada como simulação, e a sonegação. Sonegação, né, é bem mais popular, é conhecido.
A elisão e evasão, talvez muitos conheçam já, mas são pontos cruciais quando você vai fazer o seu planejamento, tá? Então, porque eles têm uma linha, né, eles caminham muito próximo e tem uma linha tênue que separa eles, mas eles são totalmente diferentes, né? Então, no caso de uma elisão, é uma ação que a empresa tem dentro do seu planejamento, alguma mudança que a empresa fez, mas de forma lícita, tá? Que trouxe uma mudança, né? Além da mudança dentro da companhia, possíveis benefícios que a empresa possa ter, até tributários. Né? Enquanto a evasão, ela também é uma ação da companhia, tá? Uma mudança, né? Algo que a companhia resolveu mudar, só que de forma ilícita, tá? Com o único proveito de reduzir tributos, tá? Então, para evitar esse tipo de situação, pessoal, tem uma frase importante que nós dividimos aqui para que vocês sempre sigam no seu planejamento. O planejamento tributário deve seguir as realidades dos fatos. Parece muito óbvio essa situação, tá? Mas ele faz muita diferença quando nós falamos de elisão e evasão. Claro, elisão e evasão, em alguns livros, tem alguns autores até que usam a expressão de forma diferente. Nós estamos usando aqui a expressão, no caso de um auto de infração, você vai encontrar esse tipo de situação. Só que eles são importantes, tá, pessoal, nessa linha aí de raciocínio. Então, utilizem bem essa frase, tá, para que você evite qualquer situação de evasão, né, e tenha, lógico, um planejamento bem mais correto e sem riscos, ok? Então, eu passo aqui agora a palavra à Luciane, que vai dar sequência aí ao webinar. Oi, tá no mudo, Luciane. Tá conseguindo dividir compartilhar? Bom dia a todos. Desculpa aí uma falha técnica. Compartilhei a tela aqui. Como o Ainda André... não está aparecendo, não, Luciane. Não? Não. Agora sim, né? Agora sim. Agora sim. Como o André falou, a escolha do regime tributário, ele é uma decisão muito importante para a empresa, né? É uma avaliação que deve ser feita a cada ano e se bem adotada, né, pode sim trazer grande economia com tributo. Mas a escolha do regime tributário não é a única possibilidade, não é a única oportunidade que a empresa tem de melhorar sua gestão com tributo, né? Uma delas é o benefício fiscal. E o que é benefício fiscal? Benefício fiscal é a redução ou a eliminação direta ou indireta do respectivo ônus tributário. E o que isso significa? Significa quando o governo, né, seja ele federal, seja ele estadual ou municipal, ele, com base em algum interesse, sempre com algum interesse, ele dispensa parcial ou totalmente, né, o tributo sobre algum produto, sobre algum setor econômico ou sobre alguma etapa da cadeia produtiva. O benefício fiscal, ele pode se apresentar na forma de isenção, de redução de base de cálculo, que é uma isenção parcial, de crédito presumido, que é um benefício fiscal muito comum na legislação do ICMS, alíquota zero, diferimento e outros. Como a gente já vem falando aqui, né, são inúmeras as legislações que instituem, que regulamentam o tributo no Brasil. E com relação ao benefício fiscal não é diferente, né? São muitos benefícios fiscais, é uma lista muito extensa e não seria possível falar sobre todos eles aqui. Então, eu vou trazer alguns benefícios fiscais relativos ao ICMS, a título de exemplo, né, vigentes no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu queria trazer destaque para 3 benefícios, que é o Rio Importa Mais, né? O Rio Importa Mais, ele tem o objetivo de transformar o Rio de Janeiro num polo de distribuição de mercadorias importadas no Brasil, né? Assemelhando o estado do Rio de Janeiro a estratégias já adotadas por outros estados, como Espírito Santo e Santa Catarina. No Rio Importa Mais,
as empresas que aderirem a esse benefício, né, elas têm o ICMS da importação diferido, ou seja, no momento da importação, elas recolhem 4% do ICMS das mercadorias destinadas à comercialização ou a uso no processo industrial, e a diferença fica diferida para o momento em que esses produtos derem saída do estabelecimento. Um fator bastante importante no Rio Importa Mais e que deve ser considerado é que esse benefício ele prevê que as mercadorias deem saída em determinado prazo, tá? De 60 até 120 dias. Então, ao avaliar a adesão, né, ao Rio Importa Mais, é importante considerar o giro do produto no estoque. Um outro benefício é o novo Rio Log. Tá? O novo Rio Log, ele substitui, né, na verdade, ele substitui e amplia o antigo Rio Log, que tem o objetivo de fomentar o comércio atacadista aqui no estado do Rio de Janeiro, estimulando a instalação de centros de distribuições e atrair empresas que não movimentavam cargas por aqui. Né? O novo Rio Log ele traz benefícios como diferimento do ICMS, crédito presumido, inclusive redução de alíquotas, tá, do ICMS. E aí, para fechar aqui no Rio de Janeiro, existe um benefício fiscal que traz tratamento diferenciado para as empresas de bens de capital e consumo, que abrange a indústria de alumínio, ferro, aço, materiais elétricos e diversos outros. A gente aqui tem uma lista bem extensa. E aí, esse benefício ele traz redução de base de cálculo do ICMS, com possibilidades de manutenção de crédito e diferimento do ICMS nas importações e aquisições no mercado interno. Em São Paulo, eu destaco o benefício fiscal para a indústria de informática, né, as empresas fabricantes, né, de computadores, impressoras, unidades de processamento e diversos outros gozam de crédito presumido do ICMS. Há também a possibilidade de redução de base de cálculo do ICMS para diversos produtos de diversos setores econômicos. Eu destaco a indústria alimentícia, a indústria têxtil, a indústria de insumos agropecuários, a indústria de eletrodomésticos. Então, aqui realmente uma lista bem extensa. E também em São Paulo existe uma excelente oportunidade, que é a possibilidade da utilização do saldo credor acumulado de ICMS em projetos de investimentos, como modernização, ampliação de plantas industriais, construção de novas fábricas e até mesmo o desenvolvimento de novos produtos. Né? Essa oportunidade, né, ela pode ser utilizada para as empresas fabricantes de veículos automotores, empresas que integrem parques tecnológicos e, novamente, a indústria de informática. Como eu falei antes, né, o Estado ele sempre tem algum interesse ao instituir algum benefício fiscal, né? Com base nos exemplos aqui que a gente falou, ficou claro, né, que, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro ele tem o interesse de atrair novas empresas, né? Os benefícios levam para esse caminho, enquanto os benefícios de São Paulo eles visam consolidar o Estado como um parque tecnológico, né? E aí, por conta disso, o Estado, na maioria das vezes, né, ao instituir um benefício fiscal, ele prevê algumas condições, algumas condicionantes que o contribuinte interessado precisa garantir para utilizar-se desse benefício. Né? Então, as principais condições, né, que a gente costuma ver aí nos benefícios fiscais são que as empresas estejam estabelecidas de fato, né, no Estado que institui o benefício fiscal, que elas estejam regulares junto à Secretaria Estadual de Fazenda, regulares sob o aspecto cadastral e regulares também sobre questões de débito, né? E um ponto muito importante é que essa regularidade, muitas das vezes, se estendem aos sócios da empresa, sejam pessoas físicas ou jurídicas, né? É uma condicionante bastante comum que o desembaraço das mercadorias importadas ocorram por portos e aeroportos dentro do Estado, que institui benefício fiscal. Muitos deles prevêem prazos para enquadramento e renovações periódicas, e as empresas que utilizam os benefícios fiscais, muitas vezes precisam firmar compromisso com o Estado, né? Compromisso quanto ao recolhimento do ICMS e compromisso
quanto à manutenção e até mesmo geração de postos de trabalho. É importante a gente ter bem claro que eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Cada benefício fiscal traz as regras do jogo, traz aqui as condições que cada contribuinte deve seguir. Então, um ponto importante é que, ao avaliar, né, a fruição de algum benefício fiscal, se avalie também as condicionantes e que a empresa tenha, se cerque de garantias de que essas condições sejam atendidas para evitar aí um descredenciamento, a perda de um benefício fiscal no meio de um projeto. Aqui na Domingues e Pinho, a gente apoia o cliente, né, quanto à identificação dessa oportunidade de utilizar o benefício fiscal, né? E como isso acontece? Como é nosso fluxo, né? A gente inicia todo o trabalho com um estudo técnico, com análise da legislação, né? Com a leitura, com a interpretação da legislação que institui, que regulamenta o benefício fiscal. Nossa equipe de consultores está apta aí a fazer essa avaliação e esse estudo. A partir daí, a gente identifica, né, quais clientes podem aproveitar essa oportunidade. E aí, nesse momento, a gente se aproxima do cliente, né? A gente se aproxima do cliente para entender um pouco mais da operação dele, e aí, em conjunto, avaliar a real possibilidade do enquadramento, avaliar as condicionantes, né, e as garantias que a empresa tem de conseguir atender a essas exigências do Estado, e, além disso, realizamos um comparativo, né, da operação com benefício fiscal e sem benefício fiscal, para avaliar, de fato, a vantagem e a economia com a utilização desse benefício. A partir daí, né, a empresa estando apta ao enquadramento e obtendo vantagens, né, com esse enquadramento, a gente segue aí com as etapas de credenciamento junto ao Estado, né, que normalmente existe um credenciamento, um termo de adesão, firmar alguns compromissos. Essa etapa aqui, a gente atua muito próximo, né, e a gente conta, na maioria das vezes, com a parceria do departamento jurídico da empresa. E, a partir daí, benefício fiscal autorizado, aí a gente segue com a rotina, né, apuração do tributo, o cumprimento das obrigações, né, fiscais, obrigações acessórias, e o acompanhamento dos prazos de renovação e da apresentação das condicionantes, das condições. Uma outra oportunidade são os incentivos fiscais, tá? Incentivo fiscal é quando o governo ele permite que a empresa destine parte do tributo apurado, né, a algum projeto social, algum projeto cultural, algum projeto esportivo. No incentivo fiscal, não há uma redução da carga tributária, não há uma redução direta da carga tributária, né? Uma vez que 100% do tributo apurado ele será pago, né? Como, por exemplo, 90% será pago ao governo e 10% será destinado a algum projeto, né? A oportunidade com a utilização do benefício fiscal é que, a custo zero, né, a empresa promove o engajamento dos seus negócios, dos seus projetos, investe em projetos que têm a ver com o seu negócio, expõe a sua marca e atrai clientes e parceiros com o mesmo interesse. Não gera uma economia direta, mas traz outros ganhos, né? O tributo agregando outros valores e trazendo outros ganhos para a empresa. A gente ouve muito falar, né? Existem alguns incentivos bastante falados, né? De grande exposição, como, por exemplo, a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura e ao Esporte, mas eu queria destacar aqui que o incentivo fiscal também, ele existe nos estados e nas prefeituras também. Então, as empresas podem utilizar esse mecanismo com valor menos expressivo de tributo, apoiando projetos menores, tá? Não necessariamente grandes projetos com grandes valores de tributo. Aqui na Domingues e Pinho, a gente utiliza incentivo fiscal, a gente apoia um projeto cultural, destinando parte do ISS a esse projeto,
e a gente incentiva e apoia os nossos clientes que também desejam utilizar essa oportunidade. Aproveitando, né, Luciane, a gente vê aí como é vinculado, né, como nós comentamos, né, a questão do planejamento tributário com outros departamentos. Então, você está falando aí do departamento de marketing, né, que é uma situação importante. Então, como o planejamento tributário deve ser feito não só, né, visando a questão tributária, mas também a parte comercial, como citamos, parte de marketing, você está citando agora. Então, é um engajamento ali de todos os departamentos. Eu costumo dizer que o planejamento tributário ele é multidisciplinar, ele tem que envolver várias áreas da empresa, não é uma decisão só do departamento tributário, e o departamento tributário não é o único interessado do planejamento tributário, né? Então, a gente vai falar um pouquinho, agora saindo um pouco, né, da economia de fato de tributo, que só um minuto, que é a gestão de processos, né? Como a gente falou um pouco antes, no iniciozinho desse webinar, ao contrário do que todo mundo pensa, o Brasil não é um país com a carga tributária mais elevada, né? Pelo contrário, né? Nossa carga tributária fica abaixo da média mundial. Mas o Brasil é o país em que investe mais tempo, investe mais horas, tem maior dedicação para o pagamento do tributo e para o cumprimento das obrigações relativas ao tributo. Então, quando a gente pensa em economia tributária, a gente também precisa pensar na melhor condução dos processos, visando a redução desse tempo, né? E aí, as nossas dicas aqui, né, para melhorar esse processo, o processo tributário dentro da empresa, é a escolha de um ERP, né, um ERP integrado, um ERP que garanta a qualidade das informações em todo o fluxo, né, do processo tributário, desde projetos até a entrega para o cliente, garantindo assim, né, a qualidade, uma informação, a uniformidade das informações e a segurança na informação que está sendo entregue e repassada ao fisco através das obrigações acessórias, né, visando sempre a redução e o risco de multas. E uma outra dica é mapeamento de processos, né? Que a empresa tenha os seus processos tributários mapeados, os seus processos tributários bem desenhados, definidos e padronizados, né? Também visando qualidade e segurança da informação. E aqui a gente identifica, inclusive, a oportunidade, né, de identificação, por exemplo, da possibilidade da adoção de algum regime especial, né, que vai dispensar, por exemplo, a emissão de um documento fiscal, de uma etapa da cadeia, né, produtiva, de uma etapa ou de uma operação, trazendo agilidade e reduzindo o custo para a empresa. Passamos isso na prática até, né, Luciana? Essa questão de redesenho fizemos aqui dentro da Domingues e Pinho, né? Hoje temos aí o nosso escritório de processo, nosso LabTech, que hoje já também conseguimos, né, proporcionar aos clientes, mas tivemos aí na prática passar essa situação e a gente vê como é produtivo. Exatamente, a gente através do nosso mapeamento de processo, a gente conseguiu padronizar e melhorar muito as nossas entregas, né? Trazer mais agilidade para as nossas entregas. E eu tenho aqui um exemplo, trago um exemplo, né, de um projeto que a gente participou, que demonstra muito a importância de um planejamento tributário aliado à integração de várias áreas da empresa e ao mapeamento de processos, a gestão do processo, né? Nós temos um cliente em São Paulo, um cliente que, por questões de compliance, eu não posso falar o nome aqui, não posso trazer o nome hoje, mas é uma empresa multinacional do setor tecnológico, né? Então, essa empresa, ela passou por uma reestruturação societária e adquiriu uma outra empresa no Paraná. E aí, a decisão, né, da administração da empresa, a primeira decisão da administração da empresa é que ela não seguiria com 2 estabelecimentos. Então, um estado absorveria a operação do outro necessariamente. E aí, a grande resposta, né, que o Departamento Tributário precisava apresentar era qual estado, Paraná ou São Paulo, apresentaria um diferencial competitivo, né, para seguir com as atividades, né? Teria maior oportunidades aí para a empresa seguir com as atividades. Muitos desafios foram enfrentados nesse processo, nesse projeto, né? Os desafios nessa avaliação, assim, um dos desafios era a localidade, né?
questões culturais envolvidas, 2 estados diferentes, questões culturais, ofertas de fornecedores e de clientes, logísticas, sistema também, né? Então, as empresas utilizavam sistemas diferentes. Então, avaliar, identificar qual o sistema melhor adaptaria as novas operações, né? Estaria mais aderente às novas operações, também foi uma questão que precisou ser avaliada. A área de atuação, então, as empresas, né, atuavam em setores diferentes, então, qual estado, né, teria mais mercado até para receber essa nova atividade, o volume de operações, os benefícios fiscais já utilizados, cada uma empresa no seu estado, mas também os benefícios fiscais que poderiam ser utilizados nos estados ao absorver a atividade, né, do outro. E um fator que no início levava a gente a entender que São Paulo saía na frente, né, quanto a nessa disputa, é um crédito acumulado de ICMS num valor bem expressivo, num valor bem significativo que a empresa de São Paulo possuía, né? Então, e aí, como a gente falou antes, né, em São Paulo existe a possibilidade da utilização desse crédito para projetos de investimento, que era exatamente o que iria acontecer, né? Então, nós tivemos a oportunidade nesse projeto de atuar muito próximo ao cliente, e aí o cliente nos muniu de informações, nos integrou em diversas áreas da empresa, permitindo que esses desafios fossem sendo vencidos, e aí a gente, através da identificação de um benefício fiscal no Paraná, que faz parte do programa Paraná Competitivo, que traz suspensão do ICMS e diferimento do ICMS para as empresas que operam via Porto de Paranaguá. Então, a gente chegou nesse benefício fiscal, a gente conseguiu fazer um comparativo muito detalhado das operações nos 2 estados, né? E a gente concluiu que o estado do Paraná traria muito mais benefícios fiscais e economia com tributo frente ao estado de São Paulo, né? Ainda que essa mudança implicasse na perda do crédito acumulado de ICMS. Então, mesmo perdendo o crédito acumulado de ICMS, a mudança para o Paraná se apresenta, né, extremamente vantajosa, né? É claro que essa foi a nossa recomendação para o cliente sobre a questão tributária, né? Mas, obviamente, outros fatores e outras avaliações levaram aí a efetiva tomada de decisão. A gente, até o momento, né, nesse webinar, a gente falou muito sobre a avaliação, sobre planejamento, sobre melhor estruturar a operação, né, para gerar uma economia futura, né? Mas quando a gente fala de uma legislação tributária complexa, o passado também traz algumas oportunidades, né? E aqui na Domingues & Pinho, a gente incentiva, né, aos nossos novos clientes, aos clientes eventuais, aqueles clientes que a gente presta algum serviço de consultoria, ou até mesmo os nossos clientes regulares que passam por alguma reestruturação, né, aquisição de uma nova empresa ou até mesmo abertura de filial, a gente recomenda a revisão fiscal e tributária dos últimos 5 anos, tá? A revisão fiscal, ela tem como principal objetivo identificar algumas não conformidades, né? Sejam não conformidades no cumprimento das obrigações acessórias, e aí permite que a empresa corrija, né, ajuste as suas operações a tempo, evitando aí, diminuindo o risco de multas e autuação fiscal, né? A revisão fiscal, ela também tem o objetivo de identificar tributo pago indevidamente ou a maior, reavalia a tomada do crédito também dos tributos, né, quando passíveis, permitindo que a empresa aproveite esses créditos, né, recupere esses créditos desses tributos pagos indevidamente ou a maior. Mas, além disso, a revisão fiscal, ela permite que a gente dê um passinho para trás, ela permite que a gente revisite lá aquele nosso mapeamento dos processos, a gente faça alguns ajustes e evitando e eliminando que essas ocorrências, que esses erros, que essas não conformidades aconteçam futuramente, né? E aí o resultado disso é a redução
da carga tributária e melhora do fluxo de caixa das empresas. A gente já está aqui na reta final desse webinar, o tempo é curto. Eu queria deixar a mensagem final aqui que eu queria deixar para vocês é que tanto o planejamento tributário quanto a utilização de benefícios ou incentivos fiscais, mapeamento e gestão de processos e até mesmo a revisão fiscal, elas são impactadas a todo momento por questões internas, né? Novos negócios, investimentos, reestruturação societária, abertura de filial, são impactadas por fatores externos, questões políticas, econômicas, alterações legislativas, concorrências, tudo isso faz com que a empresa tenha que revisitar e ajustar o seu planejamento. Então, é preciso que a gente veja, né, o planejamento tributário, a gestão de tributos, como algo vivo, sujeito a constantes mudanças e precisa ser revisitado, revisado e ajustado periodicamente, né? Infelizmente, o nosso tema é muito curto para um assunto tão complexo e com inúmeras possibilidades. O nosso objetivo hoje aqui foi apenas introduzir o assunto e fazer um convite, né, para reflexão e para avaliação desse assunto, desse tema. Não existe uma receita pronta, né? Existe a melhor planejamento, melhor oportunidade para a sua empresa. Fica aqui os meus contatos para esclarecimentos de eventuais dúvidas. Nós responderemos aí todas as perguntas que foram feitas aí ao longo desse webinar. E fica também o meu convite, né, para aprofundarmos um pouco mais o assunto, considerando aí as particularidades de cada empresa. Então, caso queiram se aprofundar mais sobre determinado assunto, trazer uma questão para avaliação, também aí estou à disposição. Muito obrigada. Eu agradeço, né, a Domingos e Pinho e a Câmara Alemã pela oportunidade de estarmos aqui hoje. Agradeço também. Obrigado a todos que puderam participar. Agradeço, né, a minha parceira Luciane Santana aí pela participação junto no webinar. E passo a palavra novamente ao Rafael. Obrigado, Rafael, e a Câmara Brasil-Alemanha aí por essa oportunidade novamente. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Luciane. A apresentação foi incrível, super completa. Tenho certeza que todos gostaram. Eu aproveito esse momento para lançar uma enquete de satisfação das pessoas que se inscreveram, de todos que estão aqui assistindo o evento. E agradecer novamente a todos que estão aqui. Já eu encerro quando a gente tiver todas as respostas. E muito obrigado, Luciane e André, novamente. Muito obrigado também ao Domingos e Pinho.